Salmo 146. Que todo o meu ser te louve, ó Senhor. A vida inteira eu louvarei o meu Deus, cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra, e naquele dia todos os seus planos se acabam. Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus, o Criador do céu, da terra e do mar, e de tudo o que neles existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Ele julga a favor dos que são explorados e dá comida aos que têm fome. O Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos e faz com que os cegos vejam. O Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem. O Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra. Ele ajuda as viúvas e os órfãos, mas faz com que fracassem os planos dos maus. O Senhor será rei para sempre. Ó Jerusalém, o seu Deus reinará eternamente. Aleluia. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Olá, queridos amigos, estamos juntos mais uma vez. Deus abençoe o nosso convívio, o nosso encontro. Alegria em estar com vocês. Obrigado por estar me recebendo aí na sua casa, no seu espaço, para podermos compartilhar a palavra de Deus para este final de semana. Sejam bem-vindos ao nosso culto de hoje. Hoje nós temos como proposta uma reflexão sobre a nossa postura, a nossa atitude em relação aos escolhidos, como uma ação decorrente da fé. Aqueles que buscam, aqueles que integram e aqueles que acolhem motivados pela fé. Será que somos nós essas pessoas? É sobre isso que nós vamos refletir hoje no nosso culto. Primeiro nós vamos fazer a nossa aproximação com o nosso Deus e Pai, trazendo a Ele nosso pedido de perdão, porque o perdão nos exclui da presença de Deus. E nós queremos que Deus nos acolha e nos tenha para perto dEle. Por isso nós fazemos a nossa confissão, humildemente pedimos perdão a Deus e certamente seremos por Ele acolhidos. Vamos então a esse movimento de arrependimento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nosso Deus e Pai Celestial, nós estamos mais uma vez na Tua presença, em Tua casa, e buscamos em Ti o perdão de todos os nossos pecados. Pois sabemos que pecadores como somos, muitas vezes ficamos excluídos da Tua graça e da Tua proteção por causa dos nossos pecados. Mas não conseguimos viver longe de Ti, por isso voltamos à Tua presença e trazemos a Ti o nosso pedido de perdão, que nos receba na Tua graça e no Teu amor, que nos acolhe na Tua bondade. E por causa da inocente paixão e morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e Sua ressurreição, pedimos que nos acolha e perdoe todos os nossos pecados. Concede-nos este perdão e junto também o poder do Espírito Santo para podermos corrigir a nossa vida de pecados. Ajuda-nos ainda, pelo poder do Espírito Santo, a irmos ao encontro das pessoas que pecam contra nós, na disposição de acolhê-las também e perdoá-las. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. A graça e o amor de Deus estejam com todos nós que estamos verdadeiramente arrependidos de todos os nossos pecados. Nossos pecados estão perdoados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Esta linda porta, busco a face do Senhor.
esta casa me conforta, seu gracioso eterno amor. Quero ver o meu Jesus, dele obter consolo e luz. Dá-me espírito temente, santifica-me, Senhor. Vibre, exulte todo crente ao cantar o teu louvor. O Evangelho quero ouvir, na alma tua paz sentir. Abençoa a sementeira deste pobre coração, sara natural cegueira, dá-me reta compreensão. Tudo quanto irei ouvir, fruto faz e produzir. Minha fé, Senhor, aviva, fortalece o coração. Com bondade, ó Deus, ativa meu viver em devoção. Meus anseios vou saciar ao ouvir-te aqui falar. Fala, ó meu Senhor bendito, o teu servo quer ouvir. Jorre a fonte do infinito, vida quero dela urir, e maná dos céus provar, que minha alma irá fartar. Chegamos agora com o texto do Antigo Testamento de Isaías, capítulo 35, versículo 4 até o versículo 7. Palavra de Deus que diz assim: Digam aos desanimados, não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Ele vem para nos salvar, ele vem para castigar os nossos inimigos. Então os cegos verão e os surdos ouvirão, os aleijados pularão e dançarão, e os mudos cantarão de alegria, pois fontes brotarão no deserto e os rios correrão pelas terras secas. A areia quente do deserto virará um lago, e haverá muitas fontes nas terras secas. Os lugares onde agora vivem os animais do deserto virarão brejos onde crescerão taboás e juncos. Essa é a palavra de Deus do Antigo Testamento para hoje. Sempre em
Vamos agora com a carta de Tiago, que é o texto da epístola de hoje, capítulo 2, versículo 1 a 10, e depois do versículo 14 até o 18. Aqui a palavra de Deus diz assim: Meus irmãos, vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Por exemplo, entra na reunião de vocês um homem com anéis de ouro e bem vestido, e entra também outro pobre e vestindo roupas velhas. Digamos que vocês tratem melhor o que está bem vestido e dizem: este é o melhor lugar, sente-se aqui. Mas dizem ao pobre: fique de pé ou sente-se no chão, aí no chão, perto dos meus pés. Nesse caso, vocês estão fazendo a diferença entre vocês mesmos e estão se baseando em maus motivos para julgar o valor dos outros. Escutem, meus queridos irmãos. Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que Ele prometeu aos que o amam. No entanto, vocês desprezam os pobres, e por acaso não são os ricos que exploram vocês e os arrastam para serem julgados nos tribunais? São eles que falam mal do bom nome que Deus deu a vocês. Se vocês obedecerem à lei do reino, estarão fazendo o que devem, pois nas Escrituras Sagradas está escrito: ame os outros como você ama você mesmo. Mas se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando e a lei os condena como culpados. Porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Vamos agora ao versículo 14. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim: se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Mas alguém poderá dizer: você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo: então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Esta é a palavra da epístola de hoje. Sobre esse texto, a gente vai logo voltar aí na meditação de hoje. Convém crescer na graça do meu Deus, assim não vou morrer. Convém crescer na paz que vem dos céus, feliz eu vou viver. A Deus jurei fidelidade, convicto vou à eternidade. Convém crescer, convém crescer. Convém crescer na fé do Redentor e de Jesus falar. Convém crescer nas obras com amor, na igreja trabalhar, ofertas, dons e tempo trago, talentos ao Senhor consagro. Convém crescer, convém crescer. Convém crescer
crescer naquele que conduz aos céus eterno lar. Amor, louvor e dinamismo, assim será meu cristianismo. Convém crescer, convém crescer. Chegamos ao momento de partilhar o Evangelho de hoje, que nós encontramos no capítulo 7 de Marcos, no versículo 31 até o versículo 37. E aqui então nós temos a seguinte palavra: Jesus saiu da região que fica perto da cidade de Tiro, passou por Sidom e pela região das 10 cidades e chegou ao lago da Galileia. Algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo e quase não podia falar, e pediram a Jesus que pusesse a mão sobre ele. Jesus o tirou do meio da multidão e pôs os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e colocou um pouco de saliva na língua do homem. Depois olhou para o céu, deu um suspiro profundo e disse ao homem: Efatá, isso quer dizer, abre-se. E naquele momento os ouvidos do homem se abriram e a sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus ordenou a todos que não contassem para ninguém o que tinha acontecido. Porém, quanto mais ele ordenava, mais eles falavam do que havia acontecido. E todas as pessoas que o ouviram ficaram muito admiradas e diziam: tudo o que ele faz, faz bem. Ele até mesmo faz com que os surdos ouçam e os mudos falem. Essa é a palavra do Evangelho de hoje. Vamos agora à nossa fé cristã, falando sobre ela nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. I believe in God the Father, Almighty Maker of heaven and Maker of earth, and in Jesus Christ, His only begotten Son, our Lord. He was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate. He was crucified and dead and buried. I believe what I believe. It's what makes me who I am. No, I did not make it. No, it is making me. It is the very truth of God, not the invention of any man. Suffered, was crucified, buried.
God's mighty right hand. I believe that He's returning to judge the quick and the dead and the sons of men. And I believe what I believe is what makes me who I am. And I did not make it, no, it is making me. It is the very truth of God, not the invention of any man. Father, Almighty Maker of heaven and Maker of earth, and in Jesus Christ His only begotten Son. I believe in the Holy Spirit, one holy church, the communion of saints, and the forgiveness of sin. And I believe in the resurrection. Lord, I believe in a life that never ends. I believe what I believe, so it makes me who I am. I did not make it, no, it is making me. No, I did not make it, no, it is making me. No, I did not make it, no, it is making me. It's the very truth of God and not the invention of any man. Yeah, I believe it. I believe, and I believe it. Oh, I believe it. Oh, we believe it. I believe, I believe. Chegamos ao momento de abrirmos os nossos textos bíblicos desse culto, as leituras que foram feitas durante o culto agora, e essas mesmas que você já tem, de repente, feito em casa lá. Todas elas têm uma ligação pelo tema da exclusão. Como tratar com aqueles ou sobre aqueles, ou como olhar para aqueles que são excluídos. Como é que nós podemos entender esse assunto à luz da atitude do cristão? E aí nós vamos chegando assim, digamos, a um olhar, pelo menos um olhar generalizado sobre esse tema, assim, que é uma das mais severas atitudes através das quais a pessoa possa ser punida, a exclusão. Talvez uma das mais dolorosas sensações a serem sentidas por alguém. Uma das mais incoerentes atitudes para um cristão. Inconcebível imaginar que um cristão consiga conjugar tudo aquilo que se espera dele pela palavra, pelo evangelho, pela lei de Deus, consiga conjugar tudo isso com uma atitude de exclusão de alguém. Talvez uma das mais severas punições, práticas cruéis que o ser humano é capaz de fazer com o seu semelhante, a exclusão. Talvez uma das maiores confusões mentais, emocionais e espirituais, que se misturam como um todo e promovem a coragem para alguém praticar atos de exclusão. Talvez nada seja mais punitivo e degradante a um ser humano do que a exclusão. Isto é um ato
de impiedade, não é um ato de piedade, não é um ato de fé, não se conjuga com a fé. É fruto de fraqueza, é fruto de ausência de fé, é fruto de confusão espiritual. Não podemos explicar isso de outra forma. Nossos textos bíblicos de hoje, eles vão tratar sobre esse assunto. Como que a gente precisa lidar diante desse assunto que é recorrente muitas vezes no nosso meio, no ambiente que a gente convive, nas coisas que a gente segue, nas coisas que a gente acaba imitando, acaba fazendo, acaba adotando como forma de procedimento. Como que a gente pode lidar com isso sem incorrer nessas cruéis atitudes excludentes, seja qual for o motivo? Vejam lá, nós vamos abrir primeiro o Salmo 146. No Salmo 146 nós vamos encontrar o que eu chamo de parâmetro, ou seja, o termo de comparação. Aqui que nós podemos comparar o parâmetro para a nossa ação. Como é que nós vamos agir? Baseado em quê? Olhando para quê? Espelhados em quê? Nós vamos olhar então pelo Salmo 146 a ação de Deus em relação a nós. E aí vamos encontrar um parâmetro significativo. Estamos diante do Senhor, o Salmo fala isso, né? Estamos diante do Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador, no versículo 6, ele diz, Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles existe. Este é o Deus poderoso, absoluto, perfeito, bom e puro. Nada há que possa macular a sua imagem de santidade. Este Deus, na sua santidade, na sua pureza, poderia sim olhar com desprezo para nós, que somos os pecadores, por natureza e por atitudes. Mas não é essa a ação de Deus. Nós somos marcados pela teimosia e pela resistência muitas vezes. Somos dissimulados, outras vezes soberbos, outras vezes arrogantes, outras vezes escravos de nós mesmos e dos nossos próprios caprichos e das nossas próprias misérias existenciais. Isto somos nós. Agora vejam, quando Deus olha para este povo, que somos nós, assim, tão diferentes dele, tem uma palavra no versículo 7 que diz, o Senhor julga a favor dos que são explorados, dá comida aos que têm fome e põe em liberdade os que estão presos. Versículo 8, faz com que os cegos vejam e levanta os que caem. Versículo 9, protege os estrangeiros e ajuda as viúvas e os órfãos. Estes excluídos são o alvo do amor amoroso de Deus. Deus não exclui esses que já estão sendo excluídos na humanidade, mas Deus acolhe, Deus vem e é a favor destas pessoas, que por vezes somos nós, talvez facilmente nos encaixamos em alguma dessas descrições que o salmista faz aí. Esse é o olhar de inclusão de Deus pela humanidade das pessoas que estão assim marcadas de uma forma ruim, negativa. Deus olha assim para nós, para que nós aprendamos dele como é que precisamos olhar para as outras pessoas que estão à nossa volta, sem julgar essas pessoas indignas da nossa atenção, do nosso amor e do nosso respeito, porque esse é o processo de exclusão. Em todas as nossas fomes, nós temos, como ele fala ali, né? Nós temos nossas fomes, nós temos nossas cegueiras, nossas prisões, nossas quedas, nossas penúrias sociais, nós somos este povo. Nós somos sempre acolhidos por Deus. Independente de que estado nós nos encontremos, nós somos acolhidos por Deus. Não há espaço para exclusões na nossa relação com Deus. Deus não exclui nem o pior dos pecadores. Tudo isto para nos inspirar. Essa ação de Deus é uma ação inspiradora para as nossas relações. Todas essas situações estão diante de nós para mostrar que assim como Deus nos inclui, nós também devemos incluir e jamais excluir alguém. Olhar com amor
e atitude de acolhimento. Esse é o parâmetro que nós temos. Esse é o exemplo que Deus dá para nós. E não tem outro exemplo, não tem exemplo diferente do que esse. Esse é o olhar de Deus. Este é o nosso modelo. Nós somos cristãos, então nós temos que seguir o modelo de Cristo. E esse é o modelo. Vejamos lá agora o texto de Isaías 35, que a gente leu. Digam aos desanimados, não tenham medo, e animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Ele vem para nos salvar. Digam aos desanimados, aos que estão esquecidos, aos que estão perdendo o ânimo de viver, aos que estão perdendo a vontade de viver. Vai lá para estes e fala com eles. Primeiro, isso requer de nós uma sensibilidade para enxergar esses desanimados, que muitas vezes, dentro do nosso cenário sociológico, são anônimos, que nós nem sabemos o nome, que perambulam por aí, que cruzam pelo nosso caminho, que são excluídos e esquecidos e que não querem, ninguém deseja lembrar deles. Por estes é que se espera o olhar dos cristãos. E requer sensibilidade para enxergar, depois para reconhecer os desanimados e reconhecer que eles estão amedrontados, que eles têm medos, que eles têm tristezas, que eles têm sensibilidade, que eles têm frio, que eles têm fome, e reconhecer neles a nossa humanidade, para ir ao encontro deles. Validar as dores das exclusões. Toda exclusão gera dor, gera conflito. Todo excluído tem sentimento de dor. E nós somos os filhos de Deus que somos convidados a termos um olhar e uma disposição para o olhar com atenção e acolhida para essas partes. Boa vontade para repartir aquilo que somos e aquilo que temos também. Esse é o olhar que Deus espera de nós. Não adianta dizermos apenas que nós somos filhos de Deus. Não adianta dizermos apenas que nós somos cristãos, que nós temos uma fé, que nós temos uma igreja. É necessário agir como igreja de Deus. É necessário agir como cristão, como filho de Deus, que se inspira em Deus e que sente o amor de Deus e que desfruta do acolhimento de Deus e por isso tem esse acolhimento e distribui esse acolhimento para as outras pessoas. Nossas orações e nossas ações e nosso modo de vida deveriam ser de um jeito tal que ajudasse, como diz lá no versículo 5 de Isaías, que os cegos vejam, que os surdos ouçam, que os aleijados pulem e dancem, que os mudos cantem de alegria. Este é o resultado do acolhimento amoroso e generoso dos filhos de Deus dentro do mundo. Deus ama as pessoas para que essas pessoas possam amar outras pessoas e assim o mundo fique melhor. Que tenhamos então olhos de sensibilidade para todas as exclusões e que sejamos sempre ativos nas nossas ações em favor daqueles que são oprimidos e daqueles que são excluídos. Que ninguém fique sem um olhar de amor, que ninguém fique sem um olhar de compaixão da nossa parte. Que tenhamos essa disponibilidade. Que jamais aceitemos a ideia de promover juízos ou julgamentos discriminatórios ou tampouco odiosos. Que não queiramos participar desse tipo de ação em relação a outros seres humanos como nós. Que sempre haja lugar para todos à nossa volta. Que todos possam receber o olhar de amor, de bondade, de paciência, de tolerância e de acolhimento. Passamos para o texto do Evangelho de hoje, Marcos capítulo 7, e nós vamos encontrar, dentro do capítulo 7, primeiro Jesus falando com aquela mulher samaritana. Já falamos sobre os últimos cultos sobre isso. Ele foi lá junto com aquela mulher. No domingo passado falamos que Jesus acolheu a mulher samaritana, apesar de ela ser de uma outra etnia, de ela ser de uma outra cidade, de ela ser de um outro povo, de ela ser pertencente a um povo que era naturalmente excluído pelos judeus. E Jesus ignora tudo isso e acolhe essa mulher. Na sua diferença e no seu distanciamento, ele traz ela para perto de si. E a mesma coisa ele faz logo em seguida com o surdo-mudo no Evangelho de hoje, que também estava nos grupos de exclusão. E Jesus vai lá com ele e atua a favor dele. Essas ações de inclusões de Jesus
elas sempre são muito contundentes, são muito marcantes, são muito precisas e muito claras. Jesus é objetivo para deixar claro que os seus seguidores não estão autorizados a esquecer alguém pelo caminho. Todos nós temos o chamado a levarmos juntos as pessoas que estão ao nosso alcance. Jamais houve espaço para exclusão nas ações de Jesus. Toda a vida ele foi altamente inclusivo. Ele acolheu desde ladrões, como Zaqueu, que era um ladrão de impostos, até prostitutas, como aquela mulher na história que estava sendo apedrejada e foi acolhida por Jesus. Não discriminou, não separou, nem o pior dos pecadores. Não estamos autorizados a fazer isso absolutamente com ninguém. Todos contaram com o olhar amoroso de Cristo, com o acolhimento e com as orientações para a vida. Jesus acolheu, ensinou, mostrou, direcionou, motivou e encorajou pessoas que estavam desencaminhadas e excluídas para que elas tivessem uma vida correta. Essa é a ação dos filhos de Deus dentro do mundo. E aí nós chegamos agora no texto da epístola de hoje. E Tiago é rico na sua argumentação a respeito desse assunto, dizendo, já por título, tratemos a todos igualmente. Não há diferença de pessoas. Nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Tiago capítulo 2, versículo 1. Nunca, nem passe pela ideia de vocês fazer esse tipo de ação, porque não combina. Tiago então ajuda a compreender a essência de vida, da vida de fé. Qual que é a essência desta vida de fé que nós queremos? E ele diz, nós não podemos ser incoerentes em relação àquilo que nós dizemos e àquilo que nós fazemos. Se nós dizemos que temos fé, nossas ações devem ser de inclusão. Se dizemos que somos cristãos, temos que agir como Jesus agia. E o modelo está aí, já comentamos sobre isso. Sempre sem fazer diferenças entre as pessoas, jamais. Por isso, no versículo 4 ele diz, seus motivos são maus para julgar o valor das outras pessoas. Vocês não têm motivos bons para separar ninguém. Não há nada justificável para separar alguém, para excluir alguém, para deixar alguém de lado ou alguém para trás. Os motivos que vocês apresentarem para fazer isso, Tiago diz, sempre serão motivos maus, errados, porque a vontade de Deus é que nós possamos acolher a todos. Tiago então trata especialmente dessa polaridade, que é uma polaridade que separa as pessoas, a polaridade da riqueza e da pobreza. Ele fala sobre isso. É por aí que muitas vezes passa. O rico muitas vezes tem essa atitude de excluir o pobre, e o pobre tem a mesma atitude de excluir o rico. E um fica perseguindo o outro. E assim se estabelecem as exclusões. Tiago fala em defesa dos pobres, excluídos e explorados. E parte em direção de defender essas pessoas. E denuncia os ricos quando eles são exploradores e injustos. Apenas nessas situações. Não podemos entender por aqui que está se contemplando um favorecimento especial para os pobres e uma condenação para os ricos. A Bíblia nunca fala sobre isso. E não tem nenhum texto que nos autorize a dizer isso dessa forma. Mas quando o rico se reveste de explorador e injusto, está sendo condenado. A mesma coisa o pobre pode fazer também. Mas aqui o Tiago faz a comparação entre o rico e essas situações. E a recomendação de Tiago no versículo 8, então, é: ame os outros como você ama a você mesmo. Esse é o teu padrão. A mesma coisa que você quer para você, ofereça também para os outros. Aqui a receita é misericórdia. Misericórdia sempre. Misericórdia sempre, pois, no versículo 13 ele diz, pois, quando, e olha só que importante esse versículo que Tiago traz para nós. Quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia dos outros. Mas as pessoas que tiverem misericórdia dos outros não serão condenadas no dia do juízo final. Esse é o parâmetro de novo. A misericórdia como uma marca dos que vivem diante de Deus e uma marca daqueles que serão recebidos na glória eterna e serão aprovados no juízo final. Não ser misericordioso, não ser inclusivo,
hoje pode comprometer a nossa salvação eterna. Aqui, Tiago coloca o assunto numa dimensão de fé e ação. Se a nossa fé não vier acompanhada de ações, ela não pode nos salvar. Se nós dizemos que temos fé, mas não temos atitudes em relação às pessoas menos favorecidas do que nós, então nós temos problemas aí, porque a fé sem obras é morta, diz Tiago. As ações esperadas dos cristãos, elas passam pelo caminho da solidariedade indispensavelmente. Não tem como ser cristão sem ser solidário. E isso está aqui no versículo 16. Tiago diz: não adianta vocês dizerem que Deus abençoe vocês se isso não vier acompanhado de uma boa ação. Não funciona. Versículo 19: você diz que crê que há somente um Deus? Ótimo, os demônios também creem e tremem de medo. Só falar que crê em Deus não te diferencia nem dos próprios demônios. É o que Tiago está falando. Versículo 21. Abraão disse que creu em Deus e ofereceu o seu filho a Deus. A ação, a fé e a ação de Abraão. Versículo 22. Vejam como sua fé e sua ação andaram juntos, pois por meio das suas ações a sua fé se tornou completa. Então não tem como ter uma fé completa sem ter ações. Ações a favor daqueles que estão excluídos. Esse é o alvo das ações dos filhos de Deus. Deus aceita as pessoas pelo que elas creem e pelo que elas fazem. É isso que Tiago está dizendo. A fé e as ações. O que crê e o que faz, o que é certo. Não é possível reparar as coisas práticas da fé, separar as coisas práticas da fé. Não dá para dizer que tenho fé e não tenho ação. Não dá para separar, as coisas têm que ser conjugadas, têm que ser juntas, têm que andar juntas. Sejamos então, hoje nós temos essa oportunidade de pensarmos sobre nessa dimensão, e agora o convite para que nós sejamos aquela igreja da inclusão. Que nós sejamos do ato da acolhida, da fraternidade, do amor, do perdão, da tolerância e da solidariedade. Esta é a igreja de Jesus. E quando falamos em igreja, não estamos falando em instituição, estamos falando em indivíduos. Você e eu somos a igreja. Você precisa ter essas marcas e eu preciso ter essas marcas, de sermos assim. Nós somos a igreja de Jesus e nós não podemos ser igreja de Jesus sem ser como ele era, sem agir como ele agia, sem sermos inclusivos como ele era inclusivo. Sejamos pessoas comprometidas então com esses valores e com essas virtudes. Assim nós estaremos assumindo a nossa fé através das nossas ações. Que Deus abençoe. Que da nossa parte o mundo possa sempre contar com a inclusão, jamais com a exclusão. Que todas as pessoas, que todas as situações possam ser olhadas por esse viés do nosso comprometimento de fé e ação como prova da nossa cristandade. Deus abençoe a todos nós nesse sentido. Amém. Volte os seus olhos pra Deus, contemple, pois, o rosto seu, e as coisas da terra vão desaparecer sob a luz de sua glória e poder. Firme em Jesus teu olhar, o caminho
terá vida eterna no além. Espírito Santo de Deus, mantém os seus olhos nos meus. Quando a tribulação meu olhar ofuscar, sê comigo, ó, vem me livrar. Espírito Santo de Deus, mantém os seus olhos nos meus. Quando a tribulação meu olhar ofuscar, sê comigo, ó, vem me livrar. Legal, então, pessoal, vamos agora dar um abraço nos aniversariantes. Tá chegando, né? Então nós vamos lá no dia 31 de agosto levar o nosso abraço para ti, Naira, que completa mais um ciclo aí de alegria, de bênção, paz e proteção de Deus. Desejamos que Deus esteja sempre do teu lado. No dia 1º de setembro, nós abraçamos a Rosane Ladvik, também completando mais um ano de vida. No dia 3 de setembro, o Cauã Rodrigues. Levamos para ti também, Cauã, o nosso abraço. Desejo que Deus esteja presente aí na tua vida e na tua caminhada. E esses são os nossos aniversariantes que temos então na semana. Deus abençoe a todos vocês e conceda para vocês muitas alegrias. Nós vamos agora também lembrando algumas situações especiais de pessoas que estão passando por algumas dificuldades na vida aqui na nossa comunidade. Nós vamos lembrando a Lidiane e vamos pedindo que Deus esteja contigo aí, Lidiane, também no teu tratamento, nas tuas dificuldades, no enfrentamento, né, dos momentos que você tem aí, que Deus esteja do teu lado, te fortaleça, te ampare e continue te abençoando. Vamos também com a Sônia que está passando também por um momento bem difícil com a irmã dela. Nós pedimos então que Deus esteja com vocês aí, protegendo e abençoando. A irmã da Sônia está com algumas complicações aí, sendo submetida a uma cirurgia bastante séria. Então que Deus proteja e abençoe esse momento aí na vida de vocês duas e de toda a família também. Vamos também levar a nossa oração pela dona Irene Ladvik, que sofreu um acidente também, quebrando o fêmur e está aguardando também uma cirurgia. E sabem como isso é complicado, né? Essas situações às vezes se prolongam muito, sofrimentos se multiplicam. Então, dona Irene, nós estamos com a senhora, pedindo que Deus lhe dê muita força, muita paciência e esperança, né, para que as coisas possam se encaminhar a seu favor também. Estamos com a senhora. Continuamos orando pela Regina, contigo, Regina, também no enfrentamento aí do teu problemas de saúde, que Deus esteja do teu lado, e também pelo Marcelo, né, pedindo que Deus esteja com você também, Marcelo, e te encoraje aí diante dos desafios que a vida tem trazido para você. Por todos vocês, nós queremos pedir que Deus esteja com o olhar dele voltado e a mão estendida sobre vocês, permitindo que os anjos dele estejam na sua companhia. Nós oramos agora por vocês também. Vamos ao nosso momento de oração.
Nosso Deus e Pai Celestial, nós queremos te agradecer, porque tu não excluíste nenhum de nós do teu amor, da tua paz e da tua proteção, mesmo sendo pecadores e mesmo cometendo muitos pecados. Mas tu nos aproximaste de ti, nos chamaste, nos envolveste com teu amor, cuidaste de nós, nos ensinaste o caminho e nos habilitaste para que pudéssemos andar na tua presença. Obrigado, ó Deus, e ajuda-nos assim a sermos também inclusivos em todas as nossas ações em relação ao nosso próximo e às pessoas com quem convivemos. Pedimos perdão por muitas vezes agirmos de uma forma impensada, excluindo, separando, julgando as pessoas que convivem ao nosso redor. Pedimos também que nos oriente para que possamos ter o pensamento voltado para a tua bondade e assim, inspirados na tua bondade, também sermos bondosos no mundo em que vivemos. Pedimos a tua bênção, a tua paz e a tua proteção para os nossos amigos e amigas aniversariantes, por teres estado com cada um deles durante mais um ano de vida, e pedimos que tu permitas que novos tempos de alegria, paz, prosperidade e muito amor possa vir na vida desses teus filhos e filhas. Concede-lhes alegrias, felicidades e muitos anos de vida. Pelos que estão em sofrimentos, dores e dificuldades, nós pedimos o teu olhar especial de acolhimento, de ajuda, de proteção, de conforto, que coloques os teus anjos ao lado desses teus filhos para encorajá-los a aguardar firmes na esperança de que o teu amor sempre chega no tempo que nós precisamos, na forma e na medida que nós necessitamos. Que eles tenham sempre a esperança de serem assim por ti atendidos, acolhidos, cuidados e protegidos. Protege especialmente os familiares que possam ser apoio importante nesses momentos. Concede também sabedoria aos médicos e enfermeiros para que possam acolher esses doentes em bondade e atenção, que sejam respeitados também em suas dores e dificuldades e possam ser atendidos. Diminui as dores e os desconfortos de cada um e permita que possam desfrutar da tua companhia hoje e sempre. Tudo isso nós entregamos às tuas mãos, na certeza de sermos por ti ouvidos e atendidos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam agora a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.